itens obrigatórios para a gente começar a falar de valuation para startup. O MVP, que é o produto mínimo viável, então tem que ter um produto que não precisa ser o produto perfeito, mas precisa ser um produto comercializável. Precisa ter uma tremenda equipe com capacidade de entrar e precisa alcançar o que a gente chama de Product Market Fit, que é conseguir vender para alguém que não seja a tua família. Então, conseguir provar que a dor que você identificou quando concebeu o negócio também é dor de muita gente. Então, esses são os 3 pontos principais. Se você conseguir alcançar a tração, que é aquele crescimento exponencial em cima de um indicador característico de uma startup, aí sim é cereja do bolo e sua startup tem muito mais valor. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para entender o que se fala no mercado brasileiro de avaliação. Existe norma, quem são os órgãos competentes? É o IBRACON e o Conselho Federal de Contabilidade. Então ele fala que dentro de uma avaliação de uma empresa, algumas metodologias são aceitas, a avaliação pelo valor contábil, a valor de mercado, pela cotação de ações e pelo valor econômico financeiro. Então vamos tentar entender isso para dentro do cenário de startup. Logo de largada, eu vou cortar as 4 primeiras. A avaliação pelo valor contábil seria a avaliação pelo custo histórico, do que eu comprei, do que eu adquiri como ativo e do que eu tenho como obrigação, que são os passivos. Isso faz um pouco mais de sentido quando a gente fala de uma empresa que tem muito ativo imobilizado, ou seja, tem muito ativo fixo, tangível. Só que quando a gente está falando do ambiente de startup, que a maioria é prestadora de serviço com base tecnológica, a maioria é SaaS, Software as a Service, o ativo principal, os ativos principais dela são propriedade intelectual e capital humano. Então, a minha formação de contador, os meus sócios também. Capital humano e propriedade intelectual são os 2 ativos mais complicados de você avaliar dentro de uma empresa. Então, começa por aí. Trazer isso a valor de mercado é mais complicado ainda, seja você atualizar um valor em comparação à compra. Não cabe, a gente exclui por isso também. E quando a gente fala de avaliação pelo valor de cotação das ações na Bolsa de Valores, não existe. A gente não tem uma startup, pelo menos nessa fase inicial que a gente está conversando, dentro da Bolsa de Valores. Acaba sobrando a avaliação pelo valor econômico financeiro. Isso segundo a legislação brasileira. Para que eu estou trazendo legislação brasileira para cenário de startup? No dia a dia, a gente tratando com o investidor, não tem um auditor assinando o parecer lá. Então, isso aqui é instrumento para junta comercial. Só que eu preciso compreender o que a legislação está falando para dentro do mercado de startup, porque eu preciso compreender aonde que está o dinheiro no mercado brasileiro. A gente sabe que começou-se agora uma maturidade dos fundos venture, que antes estava lá em 2012, muita gente não conseguiu a saída que queria, deu uma baixada startup, aí vem desemprego, vem empreendedorismo forçado, um monte de coisa surgindo, taxa de juros já baixa, então vamos investir de novo. Então esse mercado está começando a voltar. Só que existe uma parcela, um segmento do mercado onde está o dinheiro, que são iniciativa privada, empresas, que é o Corporate Venture, e os investidores das antigas, pessoa física com muita grana. Quando a gente fala de Corporate Venture, que é uma empresa que vai investir em startup, então não se engane, as grandes startups promissoras brasileiras têm uma empresa muito grande por trás. Quem vai fazer a aprovação, quem vai fazer a seleção, geralmente é um diretor do departamento de inovação. E esse diretor do departamento de inovação, ele é um MBA. E no MBA ele vai estudar as metodologias tradicionais de avaliação de empresa sim. Então, apesar da gente falar que dentro de um fundo venture é complicado a gente usar as metodologias mais tradicionais, vai chegar um momento que você vai ter que passar por elas sim. Então, dentro dessa avaliação pelo valor econômico financeiro, são 2 metodologias mais usadas. O método do fluxo de caixa descontado, que eu vou passar rapidamente, e o método do múltiplo. Eu não vou querer complicar muito, entrar em detalhe, depois a gente pode abordar de forma mais detalhada. Mas fluxo de caixa descontado é o seguinte: eu tenho a projeção de uma empresa, e geralmente a gente trabalha com 5 a 10 anos, mas aí é até alcançar o momento de maturidade, e eu vou fazer o seguinte, vamos imaginar o quanto que ela vai gerar de recurso até 2022, até daqui a 5 anos.
Tem todo um estudo por trás disso, para a gente conseguir alcançar essa projeção, tem várias premissas. No final, adiciona-se ou não uma perpetuidade. No caso, a perpetuidade ela considera o quanto que essa empresa vai valer, partindo-se do princípio que ela não vai acabar nunca. Então a gente acrescenta mais uma pilhazinha de moeda fictícia, por isso que ela está desenhada, e a gente traz esses valores a valor presente. Complicou? Complicou. Vamos imaginar aqui um carro. Vou adquirir um carro, o carro vale 30 mil reais. Só que eu vou fazer um financiamento, vou parcelar em 5 anos. Vamos supor que a cada ano eu paguei 10 mil reais. 10 mil reais no ano 1, no ano 2, no ano 3 e por assim diante. Se a gente olhar de forma geral, eu paguei 50 mil reais. Só que se eu trouxer esses 50 mil reais a valor presente, que quer dizer o seguinte, eu descontar utilizando a taxa de juros da financiadora, eu vou chegar aos 30 mil reais, que é o valor do carro. Então, esse é o conceito do fluxo de caixa descontado. E essa é a metodologia mais utilizada para avaliação de empresas. No caso dos múltiplos, ele é simplesmente uma regra de 3. Isso também é aceito pela legislação brasileira. Vamos imaginar que tem o Uber, e o Uber tem milhões de usuários, e o Uber vale milhões de dólares. Eu criei uma startup, que é a Zuber, que ela é uma prestadora de serviço também, que ela tem a base tecnológica, e o segmento dela é veículos particulares. Então eu posso dizer, ora, se o Uber tem milhões de usuários e vale milhões de reais, e a minha startup ela tem centenas de usuários, ela vai valer pela regra de 3x reais. Eu não gosto dessa metodologia. Ela tem muito mais incerteza do que a do fluxo de caixa, mas ela também é usada. Só para trazer como exemplo. Só que quais são os problemas dessas duas metodologias tradicionais quando a gente fala de startup? A incerteza. Quando eu faço projeção, quem é que disse que eu vou alcançar aquele valor nos próximos 5, 7 anos? E a gente está falando de startup, muitas das vezes é um segmento que a gente não está habituado, dentro de um mercado que a gente não tem controle. Então, fica cada vez mais difícil eu conseguir fazer esse tipo de projeção e defender ela. Quando a gente fala de múltiplo, aí se fala que o múltiplo a gente pega só um indicador só e a gente desconsidera as especificidades de cada mercado, a gente desconsidera a estrutura interna de uma empresa, como é que está a estrutura de custo. Então, assim, para startup, é realmente complicado a gente falar de avaliação. Eu estou falando só de problema, só vai chegar uma hora que eu vou falar das soluções que a gente faz. Mas, por enquanto, é difícil mesmo. E só para voltar aqui falando sobre valuation, para a gente limpar a cabeça com relação à definição, tem alguns mitos. Foi o que eu falei lá na frente. Valuation não é busca objetiva de valor real. Nunca vai ser. Falei no início, ficou claro. Um bom valuation fornece uma estimativa precisa de valor, muito menos. Nunca vai acertar. Se acertou, está errado. Tem alguma coisa errada. E terceiro, quanto mais quantitativo for o modelo, melhor o valuation. O que isso quer dizer? Quanto mais informação tiver, um fluxo de caixa descontado, quanto mais entrada, quanto mais parâmetros, tudo isso pode significar distração. A arte do valuation é você conseguir identificar o parâmetro que mais faz sentido para aquele segmento, conseguir associar uma realidade do mercado que faça sentido para o investidor e dali partir, sabe? Então, esses são os mitos, muita gente acha o contrário, então só reforçando isso daqui. Tem outras metodologias também, especificamente para startup, que são usadas lá fora. Então, vou passar rapidamente por elas. O método Berkeley e a avaliação de fatores de risco, scorecard, eles são nada mais do que checklists. Então, ele fala o seguinte na metodologia Berkeley. Se você, por acaso, tem um protótipo, anota mais R$1 milhão aí. Se, por acaso, você tem uma equipe boa, acrescenta mais R$1 milhão. Se você tem tração, mais R$1 milhão. Então, ele vai pegando tudo aquilo que eu falei que uma startup precisa, e se ela tiver um item, ela acrescenta R$1 milhão, outro acrescenta R$2 milhões, aí no final, olha, pronto, sua startup vale 10 milhões. Outro são 5 fatores, tá, na Berkeley, depois dá para dar uma olhada, depois a gente pode conversar. Na avaliação de fatores de risco e no scorecard, são 12 itens de avaliação de risco. Então, quanto menos risco essa startup ela tiver, mais ela vai valer. Então, ele fala uma avaliação de 5 níveis para cada tipo de risco e que você dá pontuação também que varia de menos 500 mil a mais 500 mil.
No caso do scorecard, ele também usa o mesmo checklist, só que ele leva em consideração proporcionalidade do que o nível de risco for mais pertinente àquele segmento. Tudo isso aqui, eu acho loucura também. É subjetivo demais. Esse tipo de metodologia é mais utilizada como política interna de investimento de fundo de venture. Então ele já tem o histórico dele de investimento, ele já sabe qual tipo de segmento que ele opera, então ele tem dentro da cartilha dele a metodologia de avaliação. Foi o que eu falei, o valuation é o valor que alguém paga por um negócio. Então, na outra parte, o investidor ele também está fazendo a avaliação dele. E ele pode usar esse tipo de metodologia. Eu não recomendaria para o empreendedor utilizar para avaliar a própria startup. O caso do Venture Capital, eu vou abordar um pouco mais à frente, mas ele é um que faz sentido porque ele tenta fazer com que o empreendedor vá para o ponto de vista do investidor e tente começar a explorar o retorno de investimento dele, o portfólio do fundo de venture, e aí começa a fazer um pouco mais de sentido quando a gente fala de avaliação de startup. Vou falar agora o que a STEP faz. O que a gente faz para fazer avaliação de startup? A gente passa por 5 grandes etapas de avaliação. A primeira é análise de mercado, depois análise interna, depois a gente passa assim por fluxo de caixa descontado, depois a gente faz um sanity check, que é um teste de sanidade com múltiplo, e depois mais um teste de sanidade usando a metodologia de Venture Capital. Então, a gente veio de mercado e a gente também é estilo de MBA. Então, a gente aprendeu com metodologias tradicionais. Quando a gente resolveu começar a trabalhar com startup, a gente sabia que precisava deixar a mente muito aberta. Então, o que a gente conseguiu fazer hoje é um híbrido de metodologia, e toda vez que a gente encontra uma startup nova, a gente tem que fazer uma mudança, a gente consegue aprender alguma coisa nova. Então, isso que é a parte interessante desse trabalho. Quando a gente fala de análise de mercado, que é o primeiro item geral do nosso trabalho, dentro da avaliação você precisa entender o mercado que você está inserido. Então, você vai precisar entender índices e fatores macroeconômicos. Está escrito errado ali, mas é macroeconômico. Então, eu preciso entender qual é a projeção do PIB, qual é a projeção da taxa de juros, qual é a expectativa de inflação. Eu preciso entender o cenário político que a gente está inserido. Então, essa compreensão serve para o empreendedor entender qual vai ser o impacto que o segmento dele vai sofrer. Então, a gente parte de uma estrutura maior para a gente começar a funilar um pouco mais a compreensão econômica. Mas uma coisa é certa, qualquer empresa está sujeita ao ambiente externo. E ela precisa ter uma avaliação externa também muito aprofundada. Depois, a gente olha o próprio segmento. Se eu sou uma startup que trabalha com um sistema de gestão para restaurantes, por exemplo, eu não vou olhar o segmento de software. Eu vou dar uma estudada no segmento de restaurantes e eu vou entender qual é o momento que ele está, se tem muita gente abrindo, se não está, se tem gente que faz... qual é o percentual de pessoas que adotam internet 4G, por exemplo. Então tem que usar muito dessas metodologias de análise de mercado para início de conversa. Benchmarking, que é comparativo, é a gente fazer pesquisa também de empresas do mesmo segmento, empresas parecidas, buscar indicadores dela, para a gente sempre tentar fazer de novo testes de sanidade. Teste de sanidade é o quê? Eu estou maluco fazendo essa avaliação? Então é a gente tentar se prender um pouco à realidade, mesmo quando a gente está fazendo algo que é muito subjetivo. E o último item é o que a gente chama de Tansan. Tá? Eu não sei se vocês ouviram falar desse termo. Esse termo é um termo que a gente mesmo ouviu falar recentemente também. E, como eu falei, a gente aprende a cada startup. Tem muito investidor pedindo isso daqui. TAM significa mercado total endereçável. Total Addressable Market. Ele quer dizer o seguinte: quando você está dentro de um segmento, estou no segmento, vou vender computador de última geração. No Brasil, você precisa entender, quantos computadores são vendidos dentro do Brasil, a gente tenta multiplicar pelo ticket médio, que vai ser o preço médio desse computador, e a gente mostra para o investidor, olha, o mercado que eu estou entrando aqui é desse tamanhão. E aí o investidor ele começa a fazer conta dentro da cabeça dele. Quando a gente vem para outra parte, que é o Service Addressable Market, o SAM, ele começa a falar o seguinte, olha, desse cenário gigante de computadores, eu vou trabalhar só com os da última geração. E isso representa essa fatia percentual dentro do tamanho de mercado, que é o TAM. E o investidor ele volta a fazer conta também. Olha, se esse cara conseguir atingir 100% do mercado de última geração, eu sei que ainda tem potencial de mercado aí para fora, dentro de outros segmentos de computadores. E quando a gente fala de SOM, que é o Service Obtainable Market,
é o quanto você acha que vai obter a fatia de mercado dos computadores de última geração nos próximos 2 anos. Então, o que você acha que é a sua meta realista? Na hora que o cara tiver que fazer o investimento, ele vai olhar principalmente esses 2 últimos, o Sun e o Som. O quanto que você acha que vai alcançar nos próximos 2 anos e qual é a sua capacidade de alcance nos próximos anos. Quando ele pega esses 2 números, ele vai pensar nos múltiplos da saída dele. Eu sei que eu vou colocar X agora, mas eu sei que daqui a alguns 10 anos eu vou sair com 20X. E para isso, é isso que importa para o investidor, é o retorno em cima do investimento dele. Quando a gente fala de análise interna, aí aqui que fica um pouco delicado. Se eu trabalho com números em cima de startup, e lógico que a gente tem startup que está no início ainda, que é early stage, a gente tem startup também que já tem 3 anos de operação. Então, se o cara ele vem para a gente com 3 anos de operação e com a contabilidade bonita, aí a gente consegue fazer muita análise interna. É lógico que a análise interna, ela parte também de muita entrevista e muita conversa junto com o empreendedor. Então, o trabalho de valuation é um trabalho que necessariamente é 4 mãos se você tiver com um consultor financeiro. Então, a gente, se dura 2 semanas, se dura 1 mês, é pelo menos de 2 em 2 dias conversando com o investidor, tentando entender as projeções dele, tentando entender o mercado e, de alguma forma, a gente tentando avaliar a capacidade desse cara de conseguir entregar o que ele está prometendo. Porque, no final, a gente vai conversar com o investidor também. Então, a gente tem que chegar para o investidor e falar, olha, eu acredito não só nesses números, como eu acredito no projeto, porque eu conheço a equipe, eu conheço a estrutura. Então, isso faz parte também, por isso que é importante conversar. Então, voltando aqui à questão dos números, se o cara ele vem com o histórico e a gente vê lá uma DRE, que é uma demonstração do resultado do exercício, com toda a estrutura bonitinha de receita, custo e despesa, aí a gente começa a fazer conta. Então a gente tenta entender como é que é o histórico dele, como é que a despesa está sensível ao aumento da receita. Como é que o custo dele começa a se mexer quando ele aumenta ou diminui a receita também. Como é que as despesas elas se dividem entre si, quais são as tendências dos últimos 3 anos. Ele fez investimento lá atrás, então a gente viu que diminuiu o custo dele, então aumentou a eficiência. Tudo isso é aspecto operacional. Só que no final o número é só uma linguagem, é só uma forma de visão só. Mas a gente está o tempo todo avaliando a estrutura dele. Agora, quando a gente começa a falar de uma startup que é early stage, que ela não tem histórico, não tem número, aí é 100% criatividade. É lógico que ela vai ter que usar outros artifícios para conseguir dizer qual é o número mágico que ela vale. Só que se por acaso você faz um estudo, mesmo que seja um comparativo fragmentado, o que você tem ali é defesa na hora de você tiver que discutir um número, negociar um número com o investidor. Então eu vou dar um exemplo rapidamente de uma startup que a gente trabalhou no ano passado e ela não tinha histórico. Era uma empresa que trabalha com aluguel de powerbank. Powerbank é aquela bateria móvel de celular. Não tinha histórico, a gente não tinha nenhum comparativo aqui no Brasil. A empresa tinha acabado de sair do MVP, tinha acabado de sair do... Tinha testado um pouquinho o product market dela, mas ela estava dentro do ambiente de corporate, então a gente podia trabalhar com fluxo de caixa à vontade, porque era a linguagem que o pessoal compreendia. Só que uma das coisas principais que a gente precisava avaliar era, caramba, qual vai ser o hábito do usuário que vai alugar a bateria? Quantas vezes por mês, quantas vezes por ano alguém vai no terminal que ele tem terminais distribuídos no Rio de Janeiro, essa era a projeção, com várias baterias lá, você chega, tira uma, passeia e depois de um tempo você devolve. Mas quantas vezes alguém vai fazer isso por mês? E isso é um indicador principal para a gente conseguir determinar o valor, é o comportamento de um usuário que nem existe para a gente. E aí que eu falo que é a parte um pouco mais da criatividade, por isso que valuation não é ciência exata, é ciência humana. Pega o telefone, liga para o cara da Bike Rio e pergunta para ele qual é o hábito de aluguel de bicicleta da Bike Rio. O modelo de negócios é o mesmo e na hora de defender, da onde você sabe esse número? Olha só, se o cara faz 4 aluguéis de bicicleta por ano, imagina celular. Então você tem que passar por essa coisa mais fragmentada para você conseguir compor. Por mais que no final saia um Frankenstein, você está conseguindo defender e dar suporte ao número que você chegou. Na hora do fluxo de caixa descontado, que é em si a projeção desses números, eu já entendi o mercado que ele está inserido, já entendi o segmento, já entendi as tendências dele e vou começar a projetar. É o tempo todo fazendo comparativo, fazendo benchmarking.
Então a gente toma cuidado de não se ater somente à demonstração de resultado do exercício padrão, que é receita, custo, despesa, e o imposto ali no meio. A gente tem que entender o que vem antes disso também. Então, qual é o comportamento do funil de vendas desse cara? Então, olha, gente, a avaliação também tem que entender o que está acontecendo antes. Quantas leads ele está recebendo, quanto que ele está gastando de marketing para fazer isso, qual é o percentual de leads que ele consegue qualificar por mês, como é que está a taxa de conversão dele, como é que é o índice de retenção de clientes dele, e como que um gasto maior dentro de despesa de marketing ou de custo de suporte vai conseguir influenciar esse número já na ponta. Então você sai um pouco da parte mais tradicional e mais esperada de um consultor financeiro tradicional e você tem que passar a participar da operação dele antes mesmo da gente falar de vendas. Quando a gente está falando ainda do comportamento de leads na frente dele. Então tem que ter esse cuidado e tem que ter um cuidado também com o próprio empreendedor, porque para o empreendedor a ideia dele é a melhor do mundo. Para o empreendedor o projeto dele vai ganhar o universo, e ele é muito otimista. O problema disso são os pontos cegos. Então, uma coisa que a gente percebeu, quando a gente conversa com um empreendedor, ele vem com uma ideia que realmente é muito boa, pede para a gente assinar um acordo de confidencialidade para a vida toda. A gente tenta falar para ele o seguinte, olha, a experiência nossa, essa ideia maravilhosa que você teve aqui no Brasil, certamente 2 pessoas tiveram lá nos Estados Unidos e tem 5 chineses que já estão fazendo, já receberam investimento. Então, isso é muito comum. Então, assim, essa coisa da ideia, ela acaba sendo um perigo, porque cobre um pouco o empreendedor de ilusão. E o nosso papel como consultor financeiro é ser aquele cara mais pessimista. Então, você faz um brainstorm, deixa a depressão tomar conta de você e fala, vamos pensar tudo que pode dar de errado dentro desse cenário maluco que a gente está projetando. Exatamente, porque na hora que você tiver que falar com o investidor, que é o objetivo de tudo isso que eu estou falando, você precisa estar vestido de todo o conservadorismo que for possível. Porque ele vai querer jogar para baixo. Esse é o teu objetivo. E você está querendo fazer o contrário. Então você está resguardado em todos os sentidos já. E outra coisa que é importante também, principalmente para a startup que já está rodando, muita empresa startup ela não se importa muito com o aspecto tributário do negócio dela. E isso fica complicado porque são muitos segmentos que são novos, são modelos de negócios novos também. Exemplo, até hoje foi formado um grupo de trabalho lá na USP para discutir uberização do profissional. O Uber veio aqui, já tem Uber de manicure, Uber de professor, Uber de um monte de coisa. Como você vai tratar esse cara? Muita empresa que trabalha com intermediação também de negócio, tem 2 pontas recebendo, ela recebe no meio. É difícil. Então, o que acaba acontecendo é que tem muita startup que não se importa com o básico, como é que ela vai recolher o imposto, se ela está emitindo nota ou não, e no final ela tem um tremendo passivo oculto na avaliação dela. Minha startup ela vale 30 milhões. Não, ela não vale porque você tem aí 1 milhão de risco de imposto, fora a contingência trabalhista e um monte de coisa. Então tem que ter esse cuidado também, como se fosse uma prévia de uma due diligence, que é uma avaliação um pouco mais aprofundada de aspectos mais burocráticos, contábeis e legais, para você assim, deixar claro para o investidor qual é a realidade do negócio. Então a gente está falando de uma relação de mercado, uma relação que tem que ser equilibrada, você tem que ser transparente com relação ao que você está apresentando. Fez todas as projeções, fez a análise, a gente começa a passar para segunda e terceira checagem. Então a gente chegou no número, finalmente. O empreendedor ficou feliz da vida, porque ele tem um número maravilhoso, vai ganhar milhões com o investimento dele. E aí a gente recorre sim ao que eu mesmo falei que eu não gosto, que é o múltiplo. Então vou dar uma dica para vocês. Quer ver comparativo? Dá uma olhada nesse site para quem não conhece, que é o Crunchbase. O Crunchbase é uma base de dados de startups e de investidores também. Então ali dentro você consegue pesquisar empresa e consegue identificar as rodadas de investimento pelas quais ela já passou. E eu estou falando aqui de empresa lá de fora, não estou falando de empresa só brasileira. Então, quando a gente entra dentro de um negócio, dentro de um cliente, a primeira coisa que a gente faz, além da análise de mercado e conversar com o próprio cliente, é começar a pesquisar dentro da Crunchbase empresa igual ou parecida. E principalmente empresa que já passou pelo momento que ele está passando. E foi o que eu falei lá atrás. Por causa disso que eu consigo dizer, olha, a sua ideia não é única, com certeza tem alguma coisa já rodando já. E a gente sempre acha. A gente consegue identificar uma empresa
que é do mesmo segmento, que opera da mesma forma, tem ticket médio parecido, só que ela já recebeu rodada de investimento já. E eu consigo falar para o investidor, se for o caso, olha, você não está confortável com as minhas projeções, mas tem uma startup igual, mesmo que lá fora, a gente fez comparativos, viu que 2 anos atrás elas estavam com a mesma quantidade de usuários que a nossa startup de agora, o ticket médio era semelhante também, e ela conseguiu receber X milhões de reais de investimento. Por isso que faz sentido o que a gente está pedindo agora nesse momento. Esse é um ponto. E agora o último ponto, que é esse modelo de Venture Capital de avaliação, esse é mais interessante, é um pouco mais delicado. Que a gente começar a olhar o ponto de vista do próprio investidor. Por enquanto, a gente está olhando só para a empresa. A sua empresa está conversando somente com um consultor financeiro. Só que, quem vai dar o dinheiro, afinal? O que esse cara quer? Então, a gente começa a tentar entender, dentro de uma startup, quais são as rodadas de investimento. O que acontece, geralmente, aqui no Brasil? Aonde a minha startup está em momento de rodada de investimento? Então, a gente sabe que em rodada de investimento, a gente tem aqui o Pre-Seed, o Seed, o Séries A, Séries B, Séries C, D, E, por aí vai. Esses momentos específicos aqui de investimento, eles se dizem respeito a um momento específico da startup também. Então, isso é uma pesquisa que qualquer um pode fazer e a gente faz com base na experiência que a gente tem, nas startups que a gente viu. Isso aqui pode mudar um pouquinho, mas de forma geral é o seguinte. Uma empresa, com o momento dela que ela está em pré-seed, ela tem o básico que eu falei de uma startup que ela tem valor. Ela tem um produto mínimo viável, ela tem uma equipe e ela conseguiu comprovar o product market fit dela. Depois disso, que ela chega no momento do investimento seed, ela já alcançou o product market fit, passou daquela fase anterior que a gente estava conversando e ela começa a comprovar a atração. Ela começa a ver que ela tem aqueles crescimentos que estão fora da realidade de empresas mais tradicionais. Depois disso, quando ela vai receber o primeiro investimento venture dela, que é o Series A, a gente conseguiu comprovar a atração e eu quero preparar esse cara para a escala. Eu quero preparar esse cara para tomar conta do mercado que ele está pretendendo se inserir. E aí, a sequência disso, para o Series B, o modelo de negócio já foi validado, não tenho dúvida sobre ele, eu já consegui uma base de usuários estabelecida, e agora eu vou preparar para tomar conta da minha região, vou tomar conta do Brasil. Geralmente, essa C, D e E, a gente está falando de internacionalização já. Isso se confunde um pouco, tá, gente? Se vocês fizerem pesquisa sobre empresas que já receberam investimento, tem gente que está lá no Series G, recebeu rodada em cima de rodada. Mas, de forma geral, a gente pode fazer referência. E aí, qual é o próximo passo? Vamos entender quem são os investidores que estão colocando dinheiro em cada uma dessas rodadas. Geralmente, no Pre-Seed, a gente está falando de FFF. FFF é Family, Friends and Fools. Família, amigos e bobos. Então, é a galera que está te dando dinheiro, não vai cobrar retorno por causa disso, acredita na sua ideia, gosta de você, é o momento de bootstrapping ainda. Ou melhor, nem é o momento de bootstrapping ainda. A gente está pegando esse valor dessa galera mais próxima e a gente está se aproximando das pré-aceleradoras. As pré-aceleradoras vão ser empresas que vão te levar ali de mão dada, vão te dar uma mentoria e às vezes elas nem vão cobrar participação por isso. Você não está recebendo dinheiro, mas você está cedendo ali um pouco de participação pelo que você teve de mentoria no período. Quando a gente fala de seed, aí sim começam a aparecer aceleradores e começam a aparecer os investimentos anjos também. E aí, na sequência, a gente fala da Séries A, que tem alguns anjos mais maduros, começa a ter a figura do Venture Capital e por aí vai. Então, para você saber o valor da sua startup, você vai começar a observar, tá, essa galera aqui, quanto de dinheiro que eles estão colocando? Quando a gente fala de aceleradora, eu tenho milhões de exemplos aí, de 150 mil reais por 10% de participação. Não é essa faixa de mercado para aceleradora? Então, é só fazer a conta inversa. Olha, se tem alguém dando 150 mil reais para 10% da minha startup, quer dizer que a minha startup, no momento pre-money dela, ela vale 1,5 milhão. Ponto final. É isso que ela vale. O valuation é isso. É o quanto alguém está disposto a dar de dinheiro. Quando a gente fala de uma situação mais madura, quando a gente fala de mais dinheiro, aí sim eu preciso de artifícios para comprovar o porquê daquele valor. Mas nesse momento, ainda não está lá. E a gente começa a entender quais são os próximos comportamentos. Isso aqui varia muito e a gente tem uma análise mais específica por segmento, tá? Mas, de forma geral, quando a gente começa a falar de anjos e venture capital, a gente começa a falar dos milhões e a gente começa a falar de um percentual diferente ali de participação, envolve diluição, envolve um monte de coisa.
Então, eu vou dar um exemplo. Ó, esse valor aqui, esses valores, esses percentuais, é o que a gente conseguiu achar de forma geral. Eita. A Casec, ela é um venture que ele coloca dinheiro em startups da América Latina. Então, ela colocou dinheiro já no Contabilizei, no Doutor Consulta e no Nubank, se eu não me engano. Então, a gente foi lá na Crunchbase, que eu falei para vocês, que é a base de dados que ela é não só de startups, mas também de investidores. Você busca lá esse investidor ou qualquer outro investidor que você quiser buscar, identifica quais foram as rodadas de investimento que ela participou, identifica o quanto que ela deu de dinheiro para essa rodada de investimento, e aí você já sabe, olha, no Seed geralmente ela dá 3 milhões de reais, no Series A geralmente ela dá 15 milhões, no Series B geralmente ela dá 40 milhões. E a gente tem noção o quanto que segue de participação mais ou menos nessas rodadas. Então é só fazer a conta inversa. Eu já sei já o quanto que esse cara ele vai achar que a minha startup vale. Então eu já tenho essa informação relevante e eu vou fazer o meu trabalho para defender o valor que eu acho justo. Então não estou falando que eu vou inventar o valuation em cima daquilo. É lógico que eu vou fazer um valuation embasado. Só que tudo isso, como eu disse, tanto o múltiplo quanto o venture capital, nesse momento, eles são só formas de eu me resguardar. Então é essa complexidade toda, mas a gente acredita que isso tudo colabora para o empreendedor na hora da negociação. Esse assunto ele é muito polêmico, tem gente que você acredita ou você não acredita em valuation para startup, existe ou não existe. Então como tem muitos detalhes, como tem muitas questões, muitas dúvidas também, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu criar um grupo no WhatsApp para valuation para startup, para especificamente discutir esse assunto. Então, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês enviarem, quem estiver interessado, um e-mail aqui para contato@stepconsultoria.com. Fala o nome da sua empresa, fala o seu nome e dá o número de celular. E aí a gente vai, faz o grupo e a gente adiciona o seu número. O que tiver de dúvida, a gente debate, a gente discute, a gente vê parâmetro. Então, eu acabei atropelando e não perguntei se vocês tinham dúvidas. Vocês têm alguma dúvida do que eu falei aqui? Pode falar. Sobre intangível, marca. Sim. Como é que você nota isso perto do valor? Então, a marca, acho que ela vai acabar sendo no sentido de uma... Vamos supor que você tem um prêmio. Você tem um restaurante e você ganhou o comida de boteco. Então, o que você vai entender? Quais são as pessoas que conseguem perceber, ter a percepção que eu tenho esse prêmio, e você começa a regionalizar, sabe? Como se você conseguisse adquirir um mercado fora do seu mercado padrão. Você acessa uma nova etapa de mercado. No caso da marca, ela é um pouco mais delicado. Como é que eu posso colocar? Se alguém quiser me ajudar, a galera que é meu sócio também fica à vontade. Mas é basicamente uma nova projeção de fluxo de caixa que você ganha, porque você conseguiu uma nova etapa, uma nova forma de visualização. É meio subjetivo quando a gente fala disso. No final das contas, quando você faz o modelo de fluxo de caixa contado, por exemplo, né? Você faz premissas de crescimento, premissas de ganho de clientes. Sim. Tudo isso, no final das contas, é uma forma, a marca está ali embutida. Então, se você acredita que você vai ter um crescimento de 5% ao longo dos 5 anos seguintes, né? Esse percentual que você está considerando já está considerando que como o próprio deu como exemplo, esse ganho de um comida de boteco está embutido nesse cálculo. É porque a dúvida vem sempre do seguinte: quando você está na negociação, você tem lá o cabo de guerra, um cara vai puxar para um lado, o investidor, e o empreendedor vai puxar para o outro. Ele vai querer botar o valuation mais alto. Porém, para o lado do empreendedor, também se eu boto uma âncora de negociação lá em cima, é ruim. Você bota lá embaixo, também é ruim. Como que eu balizo algo que é intangível? Para não ficar muito fora como é que eu vou dizer, do aspecto que o investidor fala, cara, que está sendo justo na negociação. Então, fugir muito. É porque a marca, ela não vem sozinha, ela não vem só com o nome. Assim, é um pouco difícil a gente pensar na ideia de um balanço patrimonial que tenha lá, ativo intangível, marca, tanto valor, apesar de poder ter, tá? Mas quando eu dei o exemplo do múltiplo lá, eu dei o exemplo do Uber e do Uber, que eu inventei. Essa quantidade de usuários, esse valor monetário que ela tem capacidade de gerar, já está embutido já a marca. Então, o resultado do trabalho que ela fez ao longo do tempo, que deu essa percepção de valor para ela,
é nada mais do que o resultado operacional que ela teve. Então, assim, será que se a partir de amanhã a gente fala que o Uber ele, tem uma regularidade lá no NPI dele e perdeu o nome da marca? Pode ser que ele também perca a quantidade de clientes? Pode ser, mas ao mesmo tempo isso é subjetivo, porque eu posso fazer um trabalho de defesa do meu departamento de relações públicas para conseguir fazer uma transição. Então é complicado, gente, de conseguir explicar isso, mas tudo é a capacidade de geração que você tem de recursos. A marca ela representa isso também, as duas coisas estão atreladas. Uma das discussões foi em cima do múltiplos, eu estava no grupo e a gente estava falando. O Uber hoje tem, sei lá, Gillette. Acho que foi a marca que fez isso mais rápido. Você vai pegar um cara e fala, vou pegar um Uber, vou pegar um Uber, vou pegar um Uber. Na verdade você verbalizou, né? Utilizou. O Uber do não sei o quê, o Uber do chaveiro, o Uber da faxina que a gente estava discutindo aqui. Agora, os Uber não tem isso. Se você faz o múltiplo, você carrega o do Uber. Essa é a deficiência do E como é que você equilibra isso? Essa foi até a discussão em cima do múltiplo. Não, o múltiplo ele é delicado por vários motivos. Tem esse também, que é a percepção de valor que você dá por conta da marca, mas tem todas as outras questões que envolvem ambiente, fatia de mercado que você tem, composição de estrutura. Então, o múltiplo ele tem esses problemas. Eu gosto de usar ele como segunda checagem. Tá, beleza. Mais alguma pergunta? Quando vocês fazem análise de mercado, quais são as fontes que você geralmente utiliza para gerar os índices de macroeconômico e tudo mais? Internet. Assim, aí porque a gente passa por muitos editais, justamente para procurar o sítio. Sempre tem essa pergunta, então no início dos editais a gente tinha muita dificuldade em qual é o valor da nossa marca, da nossa empresa. E aí a gente criava tamanho de mercado e tudo mais, só que a gente tinha uma certa dificuldade em encontrar fontes confiáveis para gerar esses índices de qual tamanho de mercado, como que a gente pode comparar e tudo mais. A gente utilizou um pouco do IBGE, uma coisa assim, fontes também de sindicatos e tudo mais, para a gente poder. Eu queria saber a experiência de vocês, o que vocês utilizam. A gente usa muito BGE e a gente usa muito associação e sindicato também. Então, eu dei o exemplo agora da empresa de sistema de gestão para restaurante. Tem uma associação brasileira específica em cima de restaurante. Tem dados do IBGE que falam de hotelaria e de restaurante também. Então, que eu não trouxe exemplo aqui de transação de outras empresas, mas o que eles fazem para conseguir alcançar o valor de mercado é uma mistura de informações separadas. Você nunca vai conseguir alcançar a informação precisa em uma fonte só. Você tem que pegar de informações diferentes. Eu estava dando muito esse exemplo de sistema de gestão de restaurante porque a gente teve um cliente especificamente nessa situação. E eu queria saber qual era o tamanho de mercado dele, eu não sabia. Porque não é simplesmente eu identificar qual é a quantidade de pequenos restaurantes no Brasil. Isso é fácil. Eu vejo a quantidade de restaurantes, como é que é o pequeno. Eu sei que 90 e poucos % aqui das empresas são pequenos negócios, então eu vou atribuir esse valor. Só que ele trabalha com RP na nuvem. Como é que eu vou saber qual é a quantidade de restaurantes que tem acesso à internet dentro do local de trabalho dele? E aí você tem que pegar uma informação de uma associação de RPs que fala o percentual geral de empresas que têm smartphone ou que tem internet e qual é a internet ideal para ele. É 4G. Você pega aquele percentual e você atribui em cima. Já juntei duas fontes diferentes já. Agora, como é que eu vou saber se o cara tem interesse de RP? Por acaso a gente achou uma fonte que falava qual percentual de empresas interessadas em instalar RP que ainda não instalaram. E a gente vai inserindo também. Então, com isso, você vai afunilando o mercado. No final, tudo vai ser subjetivo, inclusive análise de mercado. Só que o investidor vai falar, como é que você chegou nesse número aqui? Aí você vai dizer todo o caminho que você fez. Você tem que confiar que você não é um maluco. Mais ou menos isso. Tem que acreditar em você em primeiro lugar. Tem que fazer teste de sanidade contigo. Eu queria só fazer um complemento. Também a gente, no nosso caso, a gente cometeu um erro de supervalorizar a nossa startup logo no início, nas primeiras rodadas com alguns investidores que a gente teve contato. Existe alguma forma ou alguma metodologia que a gente consegue meio que você apresentou, né? Qual foi a metodologia que vocês usaram? Foi o fluxo de caixa descontado? Foi. Então, o fluxo de caixa descontado tem uma coisa que eu passei batido aqui. Então,
quando você traz a valor presente, eu falei do carro lá, você vai pegar os fluxos de caixa futuro e vai descontar pela taxa de juros que foi cobrada dentro do financiamento. Com isso, você vai chegar no valor presente. A taxa de juros é do investidor, ela não é sua. Então, assim, cada investidor ele tem a percepção de risco dele e o quanto que ele está disposto a receber de retorno em cima de um investimento. Então, assim, você parte também daquela análise do próprio fundo Venture e as saídas que ele teve para você tentar entender mais ou menos com a taxa de juros. O fluxo de caixa descontado ele também tem esse complicador. Quando a gente está dentro de corporate venture, que é empresa, instituição privada e tudo mais, eu já vi taxa de juros de 15,4%. Isso é ridículo de baixo, você consegue isso no empréstimo de capital de giro de mais um ano na caixa. É tranquilaço. Até 2 anos atrás a gente estava com 14,75 em título público. Que é só ficar sentado só e não preciso tomar risco nenhum. Eu já vi isso já, mas já vi já empresas que tinham acabado de sair do investidor antes estavam com 25%, mas estava. E tem gente querendo 35% e 40%. Então, o fluxo de caixa descontado, ele é delicado por causa disso também. Você pode sempre acessar a página do professor Damodaran, que ele tem a taxa de juros de todos os segmentos de mercado. E ele faz uma sensibilidade para países, como é que se chama? Essa é do Brasil? Exato, para emergentes. E ele consegue fazer uma adequação de mais ou menos, considerando também troca de tributação. Só que ainda assim, a base de estudo dele é um mercado de bolsa de valores. Quando você fala de startup, o prêmio de risco é muito grande. Então, eu acho mais seguro você trabalhar com fluxo de caixa descontado, mas você tentar identificar qual o momento da sua startup. Se você cumpriu aquelas etapas ali, de produto imobiliário, de tração e por aí vai. Porque você vai ter uma noção, foi a rodada de investimento que você está preparado. Se for o seed, dá uma pesquisada em quanto de dinheiro que a galera está dando. E você usa isso como uma segunda checagem. Dá para fazer uma análise maior do que essa, tá, gente? Fundo de venture, eles sabem que 80% vai dar prejuízo, não vai dar em nada. Vai ter uma que vai dar ali 3 vezes o valor investido, mas necessariamente tem uma que tem que arrebentar a boca do balão. Então, assim, você consegue identificar mais ou menos ali pela composição da carteira de investimento que ela teve antes do período de desinvestimento e acompanhar o resultado dessas empresas também, talvez saber o exit, para você conseguir adivinhar qual é a taxa de juros do cara. É um pouquinho mais... eu estou falando muito complexo, é delicado, mas é complexo, é delicado, gente. Respondeu a tua pergunta? Tem mais alguma dúvida? Fala aí. Negócio de teste de sanidade que você fala. Desculpa. Teste de sanidade que você fala. Falei várias vezes, né? O teste de sanidade, a gente usa muito benchmarking dentro do trabalho de valores. Tá? Benchmarking é comparativo. Então, deixa eu dar um exemplo aqui mais ou menos. É como se fizesse o seguinte, estou fazendo a projeção de uma empresa aqui. Tu lembra do exemplo que eu falei ali do aluguel de bateria móvel? Tem uma empresa que a gente fez uma avaliação de startup, então ela alugava ali bateria de celular. E a gente ficou naquela, qual é o hábito do usuário? Qual vai ser o hábito do cliente? Quantas vezes vai alugar por mês? Quantas vezes vai alugar por ano? Ninguém sabe, ninguém faz ideia, eu não vi isso aqui no Brasil. E mesmo se eu tivesse visto para a startup, ela não tem informação pública. Então a gente parou e pensou, olha, eu vou dar um bico. Eu vou chutar qual vai ser o hábito desse usuário que não existe. E eu vou ter que defender isso para alguém. Então a gente para, pensa, a gente deu um bico. Olha, eu acho que o cara vai usar 10 vezes por ano, sei lá. Só que o nosso teste de sanidade foi pegar aquela informação com a Bike Rio, que faz aluguel de bicicleta. O modelo de negócios é o mesmo. Se você parar para pensar, é o mesmo. Terminal fixo, você faz aluguel de uma coisa móvel. Então você pensa, qual é o hábito, galera, da Bike Rio? Quantas vezes por mês ali mais ou menos um usuário aluga? Era 4 vezes por ano. E a gente foi e trouxe informação, olha, o usuário médio da Bike Rio, ele utiliza 4 vezes por ano a bicicleta. Imagina para celular, tá no meu teste de sanidade. A gente tinha que identificar também o quanto que ele ia gastar de manutenção dos terminais dele. Qual vai ser a despesa de manutenção? Terminal, uma caixa de metal que tem hardware, tem software embutido ali também. Vou lá pegar na CVM, a demonstração financeira da TecBan, identificar o quanto que ela gasta de despesa de manutenção e dividir pela quantidade de banco 24 horas que ela tem no mercado ali brasileiro. Tinha lá uma linha com os milhões de reais que ela gasta, a quantidade também de, sei lá, 20 mil caixas eletrônicas, a gente sabe, ó, a cada terminal ele vai gastar X reais de manutenção. Da onde você tirou isso? A TecBan gasta isso.
Então, isso que são testes de sanidade. Na hora da projeção, cada passo que você dá, ele tem que estar com algum suporte, porque alguém vai te perguntar. E você tem que ter a capacidade de defender. Isso que é teste de sanidade. Outra coisa que é teste de sanidade, só para fechar rapidinho. Toda despesa a gente coloca projeção de inflação a cada ano, e a gente não faz isso com a receita. Então toda despesa tem reajuste o tempo todo para a gente considerar uma movimentação do valor de preço. Isso tudo é teste de sanidade. Então só forma de comparar para você se agarrar um pouco de realidade dentro dessa loucura que é o valor de qualquer empresa. Só para exemplificar também, né? Imagina que você está fazendo o valuation de Uber. E aí você chegou no valor de 5 bilhões. Aí beleza, a empresa vale 5 bilhões. E aí eu vejo o Uber como sanity check, vou comparar quanto que vale o Uber vale 1 bilhão. Então, pô, como é que a minha empresa vale 5 bilhões no valuation, uma empresa que começou agora, e o Uber vale 1 bilhão só, entendeu? Então, esse é o tipo de comparativo que você faz. Não faz sentido a minha empresa valer 5 bilhões se o Uber está mais tempo valeu. Mais uma pergunta, gente? Todo mundo tranquilo? Ó, meu e-mail está ali, está disponível para todo mundo. A gente faz esse grupo também, a gente discute, compartilha, vai ser uma maravilha. E aí quero agradecer mais uma vez ao Paulo por ter me chamado, ter chamado a STEP. Agradecer a minha mãe que está presente aqui também no evento, que riu bastante da apresentação do professor antes. Então, obrigado a todo mundo, e eu acho que o Paulo quer mandar um recado, né? Gente, sei que o tempo está já extrapolando, só que a gente, não sei se todo mundo viu o e-mail, teve gente que se inscreveu depois, mas a gente vai fazer uma brincadeira, vamos fingir agora que vocês estão passando por uma avaliação. Então a gente vai chamar 5, se tiverem mais startups, se o tempo permitir, para se apresentar aqui na frente, fazer um pitch, e o Ricardo já foi embora, né? Ele enlouqueceu, porque vamos fazer um pitch de 1 minuto. Eu sei que isso é difícil. E a gente vai deixar vocês pensarem um pouco. Mas pela nossa experiência do Legal Hack, nossa experiência de Startup Weekend, dá para fazer em 1 minuto um pitch. Basta se organizar bem, ver o que vai falar e depois executar aqui na frente. Eu vou pegar agora aqui o meu celular só para ver quais são as startups que se inscreveram. Sei que as pessoas já devem estar se coçando ou